Shalom a todos, bom dia, que bom que você está aqui, que bom que estamos na casa do Senhor, começando mais um mês, o mês de maio, quinto mês do ano, mês das noivas. Muita gente vai casar, dia das mães, não é verdade? Eu mesmo vou completar 12 anos de casado, né, amor? Casamos no mês de maio, que bênção, estamos começando com gratidão no coração, porque Deus até aqui tem nos sustentado e nos trago. Deus tem cuidado de nós, nos protegido, graças a Deus por isso, que você está aqui com saúde. Amém, irmãos? Deus vai cuidar de você, confie nisso, em mais esse mês que está começando. Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra chamada Existe um Novo Começo. Não era o título que eu queria dar, mas eu falei assim, o título que eu quero dar vai ficar um pouco estranho. Porque o título seria o que você fazer quando você está ficando sem combustível ou andando na reserva. Não vou pedir para você levantar a mão, mas eu acredito que muita gente aqui já andou na reserva de um carro. Já dirigiu na reserva. Você fica ali meio apreensivo. Porque está faltando o quê? Combustível. Pode ter algum momento na nossa vida que está faltando combustível em nós também. E é sobre isso que eu quero falar, utilizando um personagem dos mais importantes da Bíblia, chamado Samuel. Samuel, ele foi tão importante que ele é considerado como o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Ele está num tempo de transição. Ao mesmo tempo, também é uma transição entre Deus no centro do governo, uma teocracia, para a monarquia, onde o povo vai exigir um rei. Existe um monte de processos aqui em transição. E transição, muitas vezes, não é um local interessante de se estar, porque você não está nem num local nem outro, você está entre um passado, entre aquilo que você está vivendo ali, ou já viveu, e esperando por aquilo que é o título da nossa mensagem, algo novo. Então em 1 Samuel 16:1 diz que o Senhor apareceu a Samuel e falou para ele assim, até quando você vai ficar triste? Até quando você vai ficar nesse estado? Por causa de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, o rei que os homens pediram. Eu rejeitei Saul como rei, Deus está falando. Eu rejeitei isso. Agora Samuel, pega um chifre e enche ele de óleo e vá a Belém, eu vou enviar você à casa de Jessé. Ali eu escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, ele estava como de luto. Porque Saul, esse rei que ele havia ungido, havia caído em grande pecado e agora ele foi rejeitado por Deus. Saul, ele começa bem a sua vida, mas eu entendo que não é como a gente começa, mas como a gente termina. Muita gente começa bem, pouca gente termina bem. Saul começou bem, mas ele acaba morrendo num campo de batalha, sem a bênção e sem o favor de Deus sobre a sua vida. É terrível uma situação como essa. E agora Samuel está triste. Está triste porque ele havia ungido Saul como rei, ele está chorando por causa disso. E uma lição importante que esse texto traz para mim e para você é que a gente pode, irmãos, entristecer. A gente pode ficar de luto em algum momento da nossa vida. A gente pode chorar e demonstrar momentos de fraqueza. Porque a gente não vive em negação. É muito ruim isso. Ninguém aqui precisa se fazer forte. Tem pessoas que estão loucas para demonstrar um sentimento, mas elas querem parecer forte. Mas isso só piora o seu interior. Dentro de você vai ficando ruim e pior a cada momento. Só que a gente precisa entender o propósito de Deus para nós, que não é nos deixar em um local de luto. Deus não tem isso para nós, nos deixar num local de tristeza, um local de angústia por toda a nossa existência aqui na terra. Não importa o que aconteceu com você, Deus quer curar o teu coração e Deus quer te dar alegria. É isso que Deus quer fazer conosco. E Deus chega para Samuel nesse momento de tristeza, de choro, de angústia, de luto, e fala, encha um chifre com óleo e vá. E em outras traduções da Bíblia diz assim, eu já provi um rei para mim. Interessante isso aqui, eu entendo e vejo que Deus está preocupado, chorando. Quer dizer, Deus está preocupado com a gente, quando a gente está para baixo, quando a gente está chorando, quando a gente está em luto. Por quê? Porque Ele quer que a gente entenda que Ele já proveu algo novo para a nossa vida.
A gente fica muito preso em uma situação, a gente fica muito preso em algo, achando que aquilo ali é eterno, que aquilo ali é para sempre, que nunca vou passar dessa situação, que essa tristeza não vai sair de mim, mas não, Deus já está preocupado com a gente. E Ele vê essa preocupação e fala, meu filho, não está no teu passado a tua solução, o teu passado está no futuro, naquilo que eu já provi para você. Ele está ensinando Samuel isso aqui, enquanto você está em luto, enquanto você está chorando, preocupado, triste, eu já provi um novo rei, e escuta isso, ele é melhor que o rei que está no poder hoje. O que Deus tem para nós é sempre algo melhor do que a gente já está vivendo. Eu sempre creio nisso em Deus. Aquilo que você precisa está à sua frente e não atrás de você. Então não dá para ficar lamentando quando tem coisas novas a serem descobertas. Então se eu começo um novo mês, eu creio em Deus e tenho esperança que esse mês vai ser melhor do que o mês passado. Por quê? Porque o mês passado eu não vou viver mais ele, irmãos. Ele pode ter sido maravilhoso, mas eu creio que Deus tem algo melhor ainda para mim nesse próximo mês. E assim eu vou caminhando na minha vida por esse novo amanhã que Deus trará para mim. Deus irá trazer para a gente isso novo amanhã. Ao mesmo tempo, eu entendo que você precisa passar pelas situações, e é isso que Deus está mostrando para Samuel, você precisa passar por isso, para você chegar ao local aonde eu estou te levando. Por isso que a gente tem momentos de tristeza, sim, de angústia, de depressão, de luto, porque são coisas da vida, a gente precisa passar por elas, mas a gente está caminhando para um novo local. Vocês estão comigo? A gente está caminhando para algo novo. Então, quem está animado aqui para aquilo que Deus tem de novo para a sua vida? Tem alguém animado com isso aqui? Então, pega um chifre e encha ele de óleo. Entenda comigo aqui, um chifre, na Bíblia, ele significa poder. Você vai encontrar isso em muitos lugares do Antigo Testamento, quando profetas tinham visão, como Daniel, ele fala, viu um chifre se levantando, significa poder. A gente encontra também isso no livro de Apocalipse. Sempre que um chifre é citado, entendemos como poder. No reino animal também é assim. Chifre significa poder e Deus ordena aos seus profetas que eles enchessem um chifre de óleo para a unção. Por quê? Porque a unção é poderosa. A unção, ela é algo único, especial, poderoso, marcante, é um divisor de águas na vida de alguém. E não era algo a se fazer rotineiramente, não existe isso de receber uma unção constantemente, não. Era algo que quando fosse feito, era para ser feito com entendimento do que aquilo carregava. E é isso que Deus está fazendo com Samuel, encha o teu chifre com óleo, porque você precisa ungir alguém para um propósito que eu tenho para a vida dele. Eu acho na Bíblia que a unção era tão poderosa em alguns personagens, como por exemplo Eliseu, foi um dos maiores profetas da terra de Israel, era tão poderosa em Eliseu que a unção chegou a entrar nos seus ossos. Ele recebe a unção de Deus para ser profeta, mas a unção dele era tão grande que entra nos seus ossos, que quando ele morre, eles colocam ele numa cova, e após algum tempo que o sepultaram, eles estão sendo invadidos por inimigos, e estão enterrando os seus mortos, e eles jogam um homem na cova de Eliseu, e quando esse homem cai e toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. Tão forte era a unção na vida daquele homem. Veja isso, irmãos. A unção era tão forte em Pedro, que a Bíblia diz que eles pegavam pessoas doentes e colocavam eles deitados na rua, para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse nessas pessoas e elas eram curadas. Tão forte era a unção em Pedro. A unção era tão forte em Moisés, que após ele passar um tempo com Deus, e ele descer, sabe, desse monte onde ele recebe de Deus a instrução e vai contar para o povo, o rosto dele brilhava. Eu fico maravilhado que isso aqui, a palavra de Deus diz em Êxodo 34, que a congregação quando viu Moisés, viu que o rosto dele resplandecia. E ele teve que cobrir o seu rosto, tamanho era o brilho, tamanho era a presença de Deus na vida daquele homem, que o povo nem conseguia direito olhar para ele. Mas quando ele ia falar com Deus, ele tirava, porque era a glória de Deus na vida dele. Tamanha era a unção na vida de Moisés. Tamanha era a unção na vida do apóstolo Paulo, que após ele pregar, eles pegavam o seu manto, eles pegavam o seu lenço, imagino que eles cortavam isso, dividiam entre as pessoas e levavam isso aos enfermos e endemoniados, para que eles fossem curados. Atos 19:11 fala, de sorte que os lenços e aventais de Paulo
eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Tamanha era a unção na vida dessa pessoa. E Jesus, no episódio da mulher do fluxo de sangue, alguns dizem que a mulher tocou em Jesus. Não, irmãos, a mulher tocou na orla do manto de Jesus. Era como se tocasse, pegasse um pouco da camisa de Jesus, assim. Tamanha era a unção de Jesus, que quando ela tocou na orla do manto, ela foi curada. Tamanha era a unção que existia. Então a unção era poderosa. E Deus está dando uma direção para esse homem aqui. E os profetas enchiam seu chifre com óleo e derramavam em alguém para o ungir. Unção significa uma capacitação dada por Deus a alguém para um propósito específico em um tempo determinado. Mas esse processo não foi fácil para Samuel. Não foi fácil a gente olhar para o passado e falar: Samuel foi o último dos juízes, o primeiro dos profetas. Samuel foi aquele que ungiu o primeiro rei, ungiu o segundo rei de Israel. A gente olhar e achar que Samuel teve uma vida que foi, nossa, maravilhosa. Não, não, irmãos. O momento da nossa conversa de hoje, a nossa palavra de hoje, ele estava entristecido, ele estava em luto. Não foi fácil esse processo, por 3 vezes rejeitaram a unção de Samuel. Veja o que tiveram coragem de falar para ele. Imagina, se você gostaria que alguém chegasse em você e falasse, como falaram para Samuel. 1 Samuel 8,5 diz: Samuel, você está velho. Alguém gostaria que alguém chegasse: você está velho, e os seus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei para nos julgar, como as outras nações têm. O que estava acontecendo aqui, irmão? Samuel, ele havia ofertado toda a sua vida, tudo o que ele tinha para a nação de Israel. E é incrível isso, porque não importa o que você faz, ainda assim terão pessoas que irão te desprezar. Isso fere o coração. E eles disseram para Samuel: nós estamos cansados, nós não queremos mais isso que é velho, nós estamos cansados das velhas mensagens, do jeito antigo que você ministra, nós estamos cansados desse óleo e desse chifre velho, estamos cansados desse louvor, dessa adoração, queremos algo novo, um novo caminho, queremos um rei. E queremos o que eles fazem, queremos o louvor deles, queremos a adoração deles, queremos a ministração das outras nações. Rejeitamos o seu óleo e queremos ir para um outro caminho. Irmãos, me entendam, não há nada errado com o novo e com novidade, é bênção de Deus, graças a Deus por elas. Como é bom quando algo novo acontece com a gente. Mas você nunca pode se afastar da unção. Você nunca pode se afastar da presença do Espírito Santo de Deus, que traz resultado para a igreja. Eu citei isso ainda na pregação do domingo passado, falando sobre isso, sobre a importância da igreja local na tua vida. Não são pregadores, pastores, palestrantes de rede social e qualquer outra coisa. É onde você congrega, que é mandamento de Deus. Não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Não perca a unção que vem através da vida dos seus líderes para a sua vida. Isso é importante. Não importa o local mais bonito que você esteja, da melhor banda do mundo tocando, sem a presença do Espírito Santo de Deus. É como 1 Coríntios 13 fala do maior dom que existe, que é o amor. Ele fala: olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa, ou símbolo que retine. Ainda que as pregações sejam as mais bonitas do mundo, ainda que o local seja o mais confortável e bonito do mundo, ainda que aconteça todas as coisas, irmãos, cuidado, porque se não tiver a presença do Espírito Santo de Deus, só faz barulho, e barulho não é bom para nada. Mateus capítulo 13, que é o texto, o capítulo das parábolas que Jesus contou. Tem uma parábola que é um versículo e que ela sempre falou muito comigo. Todo escriba que se fez discípulo do reino dos céus, todo aquele que é versado, que conhece a palavra de Deus, é semelhante a um homem proprietário que possui posses. Alguém que tem algo e que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Eu tenho uma tradição, e o que é importante para a minha vida é que eu não posso abrir mão. Eu tenho o Antigo Testamento que me ensina, que é o início de tudo.
E eu tenho as coisas novas que eu preciso utilizar também. Eu tenho um Novo Testamento que eu preciso pregar também. Eu preciso viver ao mesmo tempo. Isso no mundo dos negócios chama-se ambidestria. Eu preciso olhar para o meu passado, eu preciso planejar o meu futuro, mas eu preciso viver o meu presente. E eu tiro coisas importantes do que eu vivi, e eu espero em Deus por coisas importantes que Ele fará. Ao mesmo tempo é isso. Eu não posso renegar aquilo que é velho, como as pessoas estavam fazendo aqui. Nós não queremos mais a sua unção, Samuel, eu quero um rei. E o primeiro rei não prestou, irmãos. Olha que perigo quando a gente foge e sai daquilo que é de Deus para nós. Não somente disseram que Samuel estava velho, falaram, seus filhos não são muito bons. Imagina, irmãos. Não apenas Samuel ele ofertou toda a sua vida para a nação de Israel, como ele também derramou todo o seu óleo sobre os seus 2 filhos. E a Bíblia diz que eles não andaram no caminho de seu pai. Preste atenção aqui quem é avô e quem é pai e quem é mãe. Que às vezes o seu coração está entristecido por causa que seus filhos e netos não estão andando no caminho do Senhor. Você os criou da maneira correta, você trouxe-os à igreja, você fez tudo o que você podia, você se doou, você derramou sobre eles a unção, e hoje eles se voltaram para o caminho do Senhor. Eles se voltaram contra. Mas eu quero te dizer, irmão, você não precisa continuar no luto. Não! O óleo, a unção funcionará, dê tempo para que Deus haja. Quem crê que Deus tem um propósito para o seu filho, para o seu neto, dê um glória a Deus nesse momento. Fala comigo, fala amém, Deus, eu creio. Eu creio nisso. Essa questão é tão importante de um pai com filho, de uma mãe com filho. A palavra de Deus nos conta que a mãe de Moisés o escondeu. E toda mãe e pai sabe que a gente precisa esconder nossos filhos de certas coisas. Ainda mais em um mundo como esse que a gente vive, a gente consegue fazer isso somente até certo ponto. Enquanto são crianças, ok, é fácil, mas eu lembro de ensinar no seminário, e tem uma expressão que os judeus usavam antigamente, eu acho que usam até hoje. Quando as crianças perguntavam aos pais assim, pai, por que a gente tem que obedecer isso? Ou por que a gente tem que obedecer esse mandamento de Deus? E os pais tinham uma expressão que eles diziam, era Takatuf Batorá, ou seja, está na Torá. Por que você tem que obedecer? Porque Deus ordenou, meu filho. Por certos momentos na sua criação, com o seu filho, com a sua filha, você consegue falar isso, obedeça. Por quê? Porque é para obedecer. Mas quando eles chegam na adolescência, irmãos, e eu sempre brinco sobre pessoas que escrevem livros de como criar seus filhos, ainda mais pessoas que escrevem livros de como criar seus filhos quando eles ainda são crianças. Eu não quero a tua sabedoria, minha irmã. Sabe por quê? Porque quando chega na adolescência, a pessoa começa a desenvolver uma certa atitude. Até Jesus desenvolveu uma certa atitude, irmãos, quando era adolescente, com 12 anos de idade. A Bíblia nos conta que seus pais subiram para Jerusalém, para uma festa, e eles foram embora numa caravana, e de repente, depois de 3 dias, descobrem que Jesus não estava lá. E eles vão atrás de Jesus, encontram Jesus no templo, e falam para Jesus, uai, onde você estava? É aí que aparecem os mineiros na Bíblia, primeira vez, os primeiros mineiros da Bíblia, onde você estava? E Jesus olha para os seus pais e fala, uai, eu estava na casa do meu pai, uai, onde mais eu estaria? Todos nós desenvolvemos uma certa atitude diante de Deus, muitas e muitas vezes na nossa vida. Agora, a única coisa que fica no final, irmãos, é a unção. É a unção que Deus te deu, que perdura sobre os seus filhos. Sempre, irmãos, esse momento chegará, em que a mãe de Moisés escondeu Moisés até certo tempo, mas de repente, em Êxodo 2:2 fala, ela não conseguia mais escondê-lo. Ela teve que deixar seu filho ir. Vai chegar esse momento na vida de todo mundo, em que você não vai mais poder decidir por eles. Não vai mais poder protegê-los, não vai mais poder escondê-los dos seus amigos ou parceiros, eles vão tomar suas decisões e irão embora. Por isso, enquanto tem tempo, eu falo isso para tantas pessoas, quando a pessoa se afasta da igreja, eu falo, meu querido, seus filhos estão crescendo, você não está levando eles para a igreja, enquanto tiver tempo, presta atenção em mim, olha para mim, traga teus filhos para a casa de Deus.
enquanto tiver tempo, ensine o caminho. Faça como a Bíblia diz, ensine o caminho, sua criança. Enquanto você estiver andando, deitado, sentado, fale da palavra, instrui o caminho, ore, demonstre exemplo. Provérbios 22:6 fala, instrui o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não vai se desviar dele. E Samuel derramou seu óleo sobre os seus filhos. Eles sabiam, eles conheciam um caminho, mas decidiram ir por outro caminho. Foi a segunda rejeição para Samuel. Você está velho, chega, não queremos mais você na liderança. Não queremos mais também, Samuel, os seus filhos. Segunda rejeição da unção. Samuel derramou sua vida, o seu favor, e o rejeitaram. Agora tem esse homem chamado Saul, de boa aparência, alto, bonito. Deus disse a Samuel, 1 Samuel 9:16, amanhã por essa hora vou enviar você um homem da terra de Benjamim. Unja ele como líder, ele vai ficar no seu lugar, unja-o como líder. Samuel pegou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo, o Senhor tem ungido como líder da herança dele. E o Espírito se apossará de você, e você irá profetizar, e será um novo homem. Saul se torna o primeiro homem de Israel, e tudo começa bem. Imagina o Samuel finalmente pensando, cara, eu derramei tudo que eu tinha para derramar. Eu fiz tudo que eu tinha para fazer. Eu ungi o rei. Era o que o povo queria. Não me queriam mais, não queriam meus filhos, queriam Saul. Ok, eu fiz. Não deu certo comigo, não deu certo com os meus filhos, mas agora vai dar certo com Saul. E essa história termina de forma trágica. Saul se vira contra Deus, ele fez o que não era para ele fazer, ele se envolve com culto e sacrifício, que era o ofício de um profeta. Ele vai até uma falsa profetisa, ele invoca e conversa com mortos, que era algo abominável para Deus. A bênção sobre Saul se torna em maldição, a ponto que Deus se arrependeu de ter feito Saul rei. Irmãos, quando Deus te abençoar, não faça com que Deus se arrependa de ter te abençoado. Porque você não cuidou da maneira certa como mordomo e não lidou da maneira certa com aquilo que Ele tem te confiado. Essas rejeições na vida de Samuel, ele mesmo, seus filhos, Saul, a nação, nos traz ao início da nossa mensagem, ele está em luto. É claro que ele vai estar em luto. Tudo que eu fiz foi me dar, tudo que eu fiz foi tentar, tudo que eu fiz foi ajudar esse povo, e olha onde eu estou agora. Ele está entristecido, ele está chorando, ele está sem saber como lidar com essas coisas do passado, ele está com o coração ferido, o coração dele está amargurado, e o inimigo ama quando você fica assim em luto, entristecido, cheio de coisas do seu passado, que parece que você está sem vida, que você está vazio, que você está dirigindo na reserva, na sua vida não tem mais saúde. Samuel ficou assim por causa de Saul. Saul causou um rombo no coração de Samuel. Por muito tempo ele ficou assim, até que. E isso é importante, irmãos. Quem pode falar comigo? Fala, até que. Fala com fé, porque isso é importante para a tua vida. Você veio para receber uma palavra de Deus. Fala, até que. E eu amo Deus por isso, irmãos. Vocês estão prontos? Veio a palavra de Deus para Samuel. Até que veio a palavra de Deus para mim, para você, irmãos. Tudo isso acontecendo, tantas coisas. Tantas vezes que eu me doei, que eu me dei, que eu ajudei. Olha o desprezo, olha as costas viradas. Mas até que veio a palavra de Deus para mim. Até quando você ficará desse jeito? Até quando você vai ficar em luto? Até quando você vai ficar triste? Até quando você vai ficar com essas coisas que aconteceram com você, que fizeram com você? Até quando? Existe um novo começo, Samuel. E existe um novo começo. Essa é a nossa mensagem, irmãos. Existe um novo começo para mim e para você. Em Deus sempre existe um novo começo. Até quando? Eu rejeitei Ele como rei. Encha um chifre. Levante-se. Encha ele de óleo. E vamos trabalhar. Aqui havia o homem ferido, machucado, chifre vazio,
seu tanque, sua vida, sua alma vazia, sem energia, sem vigor. Ele havia derramado tudo, ele havia se dado, ofertado, ele estava seco. Ele achou que nesse momento ele morreria velho sem resultado. Já me chamaram de velho? Será que eu sou um velho? Sou velho mesmo, vou morrer sem resultado. Mas eu falo para vocês que eu amo Deus, porque, irmãos, Deus ele vê sempre tudo que está acontecendo com a gente. Eu amo como Deus trouxe um conserto para Samuel. Você pode achar que ninguém te vê? Pode achar que ninguém se importa? Você pode achar que ninguém percebe o que você faz? Mas Deus lembra de tudo e ele foi até Samuel, já na fase final da sua vida, para dizer: eu me importo com você, meu filho, meu profeta. E ele foi restaurar Samuel e o encher de propósito mais uma vez. Deus vai encher a sua vida de propósito, de resultado. Eu não vou morrer velho sem resultado. Veja como Deus levanta esse homem. Eu vou te encher de propósito e resultado. Encha o seu chifre mais uma vez. Mas Deus, eu já tentei. Tenta de novo, meu filho. Mas Deus, eu já fiz por 3 vezes e me rejeitaram. Mas eu estou trazendo algo novo para a sua vida. Meu Deus, mas eu não aguento, mas não consigo. Consegue, porque eu te fortaleço. Veja como Deus faz com a gente, irmãos. Tem alguém nessa igreja aqui nessa manhã? Você está muito confortável na sua vida. Estamos todos como Samuel. Se fosse contar quantas pessoas já viraram as costas e depois de eu ter ajudá-las, meu Jesus amado. Mas se seu chifre está vazio, enche de novo. Encha com o Espírito Santo. Encha-o com a palavra. Eu estou fraco, eu estou para baixo, decepcionado, sem projeto, sem coisa. Ora, meu querido, leia a palavra de Deus. Encha a sua vida, encha o seu chifre com a presença do Espírito Santo. Encha-o com louvor. Está difícil? Abra a boca e louve ao Senhor. Você vai ver você sendo cheio do poder, da ação, do Espírito Santo de Deus, te trazendo vida, propósito e resultado. Resultado. Pastor, você começou falando que estamos em maio, até hoje não tive nenhum resultado. Eu creio no resultado de Deus para a sua vida. Eu creio que Ele pode fazer algo acontecer agora, mesmo que 4 meses não aconteceu, porque eu creio no Deus dos novos começos. Eu creio no Deus da provisão. Eu creio no Deus do resultado. Meu filho, você tem que levantar, enche o teu chifre, a tua força, restaura o teu vigor, encha com óleo. Por quê? Porque Davi está vindo. O homem segundo o meu coração, o maior rei que Israel já teve. Mesmo no fim da tua vida, o melhor virá. É assim que Deus faz com a gente. E foi Samuel quem ungiu Davi como rei, como o maior rei da história de Israel. Por 3 vezes rejeitado, para deixar a unção para que ele queria começar a mudar as coisas. Para a gente finalizar, irmãos, você pode estar vivo, pode estar vivendo a sua vida, o seu dia a dia, os seus afazeres, mas você pode estar seco por dentro, espiritualmente vazio, porque às vezes é a família que te seca, o seu casamento, filhos, trabalho, pressão do dia a dia. Você ainda ama a Deus, você fala: eu amo a Deus, eu amo, mas parece que não tem nada dentro de você, você não consegue nem abrir a sua boca para falar com Deus durante um dia. E essa vida, esse vigor, essa fé, esse amor, essa esperança, acabou. Já estou em maio, mas parece que, nossa, eu queria que já fosse dezembro, para pelo menos eu ter uma expectativa de algo novo. Eu estou vivendo aqui, mas eu estou, nossa, que depressão, que coisa ruim, que sentimento ruim dentro de mim. Eu acordo, mas não tem propósito, não tem resultado, irmãos. É isso que Deus quer fazer com você nessa manhã, Ele quer te encher com um óleo novo de alegria dEle. Deus é Deus, Ele é um Pai de amor, Ele não nos abandona, Ele tem o melhor para nós. E eu quero fechar com esse versículo de Salmo 92, 10. Isso aqui é poder de Deus para a nossa vida. Porque se o chifre é poder, nossa vida é poder para Deus poder usar para a sua glória. Salmo 92 diz: o Senhor aumentou a minha força como a de um boi selvagem. E eu coloquei 3 traduções, porque o Senhor me tornou forte como um boi selvagem, e o Senhor exaltará o meu poder como o do boi selvagem. Eu amo assistir programa de animal. Eu e a Julie, minha filha mais velha, somos fissurados com isso. E a gente estava assistindo um cara é muito doido, ele é maluco, irmão, chamado Perdidos na Ásia. E ele andando pela Ásia, pela Índia, e ele mostrou um animal chamado gauro,
não sei se você já viu isso, é um boi selvagem. É um animal terrível, irmãos, porque se você der bobeira, ele vem e ele acaba com você, ele é forte. Ele é forte. Ele enfrenta o maior animal daquela região, que é o tigre de Bengala, ele é forte. E aqui, o salmista está falando para a gente que Deus vai aumentar a nossa força, o nosso poder, como esse do boi selvagem. Significa que tudo que aparecer contra a minha vida, eu vou ser capaz de enfrentar. Por quê? Porque eu estou recebendo o poder do Espírito Santo de Deus para vencer batalhas. Para vencer a minha vida. Agora veja como esse versículo termina. Por que o Senhor vai aumentar? E como o Senhor vai fazer isso em mim? Porque derramou sobre mim um óleo novo. Enche o teu chifre de óleo. O Senhor me ungiu com óleo da melhor qualidade. E eu fico pensando, irmãos, encher um óleo, pensa, encher um chifre de azeite. Quem aqui já foi no mercado nos últimos tempos, sabe que o azeite está caro. E existe aqueles azeites de melhor qualidade, que passa da casa de R$100 a R$200. E eles são mais gostosos, irmãos, eles são mais puros, eles são extra virgem, eles são maravilhosos. Mas sabe qual que é o melhor azeite que existe, o melhor óleo, a melhor unção? É a unção do Espírito Santo de Deus, que está falando aqui que Ele vai encher a sua vida de força, de vigor, de coragem, e vai derramar sobre você o melhor óleo que existe. Uma nova unção para um novo tempo, um óleo fresco, nada do passado, nada do que fizeram contra você, nada da mornidão que você está, desse desespero, essa angústia, esse luto. Não, meu filho, levante-se, pega o teu chifre, a tua vida, e encha ela de óleo. Encha ela da minha presença. Encha a sua vida da minha presença. Você que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, irmão, você não pode ficar seco, não. Como qualquer um que anda por aí e fala, está difícil mesmo. Não tem chance, não tem jeito. Agora acabou. Não existe fim para quem está em Cristo Jesus. Nós que estamos aqui para celebrar a aliança que nós temos com Ele, nós não podemos estar secos, não, irmãos. Nós temos que ter vida dentro de nós, sempre uma palavra pronta a dar para alguém. Sempre dizer, ei, existe um novo começo em Deus, calma. Deus vai fazer, espera. Tenha esperança, ore. Medida da palavra, fica firme. É ter experiências com Deus, irmãos, na tua casa, na igreja, no seu trabalho, no trânsito, aonde você for, experimentar e viver Deus no seu dia a dia. Por quê? Porque a cada dia a misericórdia se renova. A cada dia Ele me enche de vida. A cada dia Ele me dá um novo amanhã. A cada dia Ele me enche de alegria. A cada dia Ele traz a provisão que eu preciso para viver. Eu como e bebo do melhor. A cada dia Ele cuida de mim, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai que me ama, que deu o seu Filho por mim. A cada dia eu preciso me encher do Espírito Santo.